Aprender francês com Stromae. A aula de hoje é para você que quer melhorar sua compreensão oral de francês e quer aprender várias expressões da vida real. Vamos ouvir e aprender hoje com o cantor, o compositor e produtor belga Stromae. Para quem não sabia, Stromae significa maestro em verlan, hein? Ao contrário. Muito provavelmente você já ouviu as músicas deles, como Alors on danse, que é a mais famosa. Alors on danse, tanan. Não tenho direito para passar a música para você. E Papa Outé também. O Stromae acabou de lançar um novo álbum que se chama Multitude, que é muito legal, muito legal. E no canal dele, ele vai falar sobre, no canal YouTube dele, ele vai falar de como ele pensou nas músicas desse novo álbum. Então, hoje, vamos ver sobre Mon Amour, que é a número 9 do novo álbum. Hoje vamos analisar, não uma música, porque seu objetivo é aprender a falar. Então, vamos ver uma entrevista. Vamos ver o cantor falando, porque se seu objetivo é falar em francês, você tem que estudar um material de uma pessoa que está falando e não contando. Agora, se seu objetivo é cantar em francês, é melhor analisar e aprender com música. Mas não é nosso foco aqui no canal do Francês da Vida Real, aqui a comunicação. Então hoje nós vamos analisar um trecho da entrevista do artista sobre a canção Mon Amour. C'est parti, allons-y! Bonjour a francesados, eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês poder te dar sobre a língua e a cultura francesas. E junto com minha esposa Roberta, que não pode participar, infelizmente, hoje, nós criamos o canal Afrancesados, que é o canal do francês da vida real, ou seja, o francês que é falado na rua aqui da França. Então, se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Como vai funcionar a aula de hoje? Vai funcionar da seguinte forma: vamos assistir juntos ao vídeo da entrevista, sem legenda nenhuma. Talvez você não vai entender nada, talvez você vai entender somente algumas palavras, algumas frases. Fique tranquilo, fique tranquila, isso é totalmente normal se você não entende nada. Lembrando que estamos focando no francês da vida real com a velocidade nativa, então talvez ele fale um pouco rápido para você que está iniciante, para você que é iniciante em francês. Concentre-se apenas em ouvir bem o ritmo e a sonoridade da fala. Primeira etapa, assistir ao vídeo e tentar entender uma coisa. Depois, vamos analisar frase por frase e vou te explicar todos os significados dentro do contexto e a pronúncia de alguns sons específicos do francês. E na terceira etapa, vamos rever o vídeo para você sentir sua evolução, sua progressão. Então vamos lá para a entrevista. C'est à toi, Stromae. Encore dans les histoires de couple, les histoires d'amour. Ouais, bah ça c'est un peu l'amoureux farceur. C'est le mec qui fait n'importe quoi et puis qui s'étonne que sa femme le quitte et puis qui pense que le monde s'est abattu sur lui alors qu'il a un peu cherché, quoi. Je prends le point de vue d'une femme dans cette chanson-là. Je lui donne pas vraiment raison à ce gars. E aí, quantos por cento você entendeu? Mesmo se for zero, não se preocupe. Lembre-se que estamos trabalhando com o francês da vida real e que daqui até o final do vídeo você vai entender tudo ou quase tudo do que o Stromae falou. Lembrando que o Stromae é belga, ou seja, ele tem um sotaque um pouco diferente do sotaque francês. Talvez você já assistiu a aula completa com Kylian Mbappé, você pode ouvir a diferença bem leve. Também esse vídeo é um francês informal, cheio de manias da linguagem oral. Vamos agora passar pela explicação do trecho. Ele falou encore dans les histoires de couple, les histoires d'amour. Encore dans les histoires de couple, les histoires d'amour. Ou seja, encore significa de novo, mais uma vez, nas histórias de casal, nas histórias de amor. Ou seja, ele está falando da música Mon Amour. Mais uma vez, se trata de uma história de amor, de uma história de casal, ok? Encore, mais uma vez, de novo. Outro exemplo seria
Encore une belle chanson de Stromae à la radio. Encore une belle chanson de Stromae à la radio. De novo, uma linda música de Stromae à la radio, na rádio. Stromae, você pode pronunciar Stromae ou Stromae. Até o artista falou que tanto faz, tá bom? Encore une belle chanson de Stromae à la radio. Dans significa no, na, ou seja, uma coisa dentro, ok? Mais uma vez, dentro de uma história de amor, uma história de casal, couple, un couple. Couple, casal em francês, un couple. Cuidado aqui, dans, esqueci de falar, o S é mudo, dans, d'accord? Et les histoires, você ouvir, faz a ligação, o H est mudo, les histoires. Encore dans les histoires de couple, les histoires d'amour, ok? A ligação com som do Z. Depois ele falou, ouais, ben, ça, c'est un peu l'amoureux farceur. Ouais, ben, o que significa isso? Aqui não significa nada de preciso, é mais um tic de linguagem, uma mania de falar. Não significa nada. Geralmente, ouais, eu usaria para falar oui, para falar sim. Você pode responder sim, oui, ouais, é a mesma coisa. Mas nessa frase é mais uma exclamação. Ouais, ben, ça, isso, ça, essa música de amor, c'est un peu, literalmente, isso é um pouco, un peu, um pouco, mas no contexto significa tipo. Isso é tipo o namorado mentiroso. Isso é como o namorado mentiroso. Ou seja, vai depender do contexto, un peu, pode significar também, é tipo, ok? L'amoureux, farceur, l'amoureux, hein, o namorado, o amoroso, o l'amoureux, hein, nesse contexto, o namorado, l'amoureuse, namorada, companheiro, companheira, pode ficar isso também, apaixonado, apaixonada. Por exemplo, mon amoureuse s'appelle Roberta. Mon amoureuse s'appelle Roberta. Mon amoureuse se chama Roberta. Mon amoureuse s'appelle Roberta. Você pode falar também, je suis amoureux. Eu estou apaixonado. Hein? Vai ser a mesma palavra, desculpa, mas je suis amoureux e eu sou apaixonado por alguém. Je suis amoureux de Roberta, ok? Donc, je suis amoureux porque eu sou um homem, então vou falar amoureux, o X no final não se pronuncia, ok? Amoureux, faz a boca do O e fala amoureux. Agora, se você quer falar je suis amoureuse, se você for uma mulher, je suis amoureuse de Emile. Vou falar ao lugar de Roberta. Ela poderia falar je suis amoureuse d'Emile, ok? Je suis amoureuse d'Emile. E agora o S e no final tem o som do Z. Amoureuse, amoureux para um homem, amoureuse para uma mulher. Farceur é alguém que faz brincadeira, é um brincalhão. Mas no contexto, l'amoureux farceur, ele quer falar do namorado mentiroso. Depois ele falou le mec qui fait n'importe quoi. Le mec qui fait n'importe quoi. Ele vai contar a história do cara, le mec, significa o cara, qui fait n'importe quoi, qui faz besteira. Ok? Donc, le mec, o cara. É um jeito mais informal de se referir a um homem, um cara, le mec qui fait n'importe quoi. N'importe quoi é uma estrutura muito comum para falar que é uma coisa sem sentido, que faz besteiras. Por exemplo, você pode falar tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Uma forma de falar, você falar besteira, você falar coisas inúteis. Ouais, bah, c'est un peu l'amoureux farceur, le mec qui fait n'importe quoi. Ou seja, l'amour trata de uma história de um homem que só faz trair a mulher dele. Ele falou depois. Et puis, qui s'étonne que sa femme le quitte. E depois, que se surpreende que sua mulher o largue. Et puis, que significa depois,
mais, que é uma ideia de sucessão de coisas. Por exemplo, j'achète du pain et puis du fromage. Ok? J'achète du pain et puis du fromage. Uma outra forma, um outro exemplo de usar et puis. Eu compro pão e depois, et puis, eu compro queijo. J'achète du pain et puis du fromage. Ok? Puis, tem essa ideia de coisa a mais. O verbo s'étonner et puis qui s'étonne. S'étonner significa c'est surpreender, c'est espantar, c'est surpreender. Ok? S'étonner. Qui significa quem e que, e como em português. Tá? Sa femme é outra forma de falar sua esposa, sua mulher, sa femme, poderia falar son épouse, poderia ter falado também son amoureuse, a gente já viu, ok? Sa femme, son épouse, le quitte, lhe deixar, lhe largar. Você talvez já ouviu falar a música de um outro belga famoso que se chama Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, que é a história também de um homem que não quer ser largado para a mulher. Ne me quitte pas, que é um outro belga, Jacques Brel. Recomendamos também você ouvir para se divertir das músicas do Jacques Brel. E depois ele falou, et puis, qui pense que le monde s'est abattu sur lui. Et puis, qui pense que le monde s'est abattu sur lui. E depois, a gente já viu, que pensa que o mundo desabou sobre ele, s'est abattu. Caiu, que o mundo caiu violentamente em cima dele, ok? Et puis qui pense que le monde s'est abattu sur lui, sobre ele. Outro exemplo com esse verbo s'abattre, s'est abattu, a gente está falando no passado, o verbo é s'abattre. La pluie s'est abattue sur la ville. La pluie s'est abattue sur la ville. A chuva caiu em cima da cidade, caiu com violência. E depois Stromae falou, alors qu'il a un peu cherché, quoi. Alors que significa e no entanto, porém, mas, mas il, ou seja, o mentiroso, o namorado mentiroso, ele procurou, il a cherché um pouquinho. Ele procurou um pouquinho isso. Ele pediu por isso. E le quoi, isso é muito, muito comum, uma mania de falar, né? Quoi? Tá compris, quoi? Tá compris, quoi? Você entendeu, né? Ok? E uma outra expressão muito comum do francês falado, geralmente encontrando no final de uma frase. E depois ele continuou. Je prends le point de vue d'une femme dans cette chanson-là. Je prends le point de vue significa eu tomo o ponto de vista. Je prends le point de vue. Je prends, eu tomo, eu pego, le point de vue, o ponto de vista, literalmente. A gente usa a mesma estrutura do português. Vue, vista em francês, vue, para pronunciar esse U de vue, faz a boca do U e fala I. U, e tem um biquinho, vue. Tem que treinar, tá? Ele tomou o ponto de vista de uma mulher nessa música. Ele repete d'une, porque estamos no francês falado. D'une femme, uma mulher, dans cette chanson, nessa música, nessa canção, ok? Dans cette chanson. A N tem o som do en em francês, o N tem o som do on. Mais fechado, on mais fechado. E lá significa, tipo, lá é um gíria para falar agora. Nessa música agora. E mais uma forma de falar. Ele continuou falando, je lui donne pas vraiment raison à ce gars. Ele repete 2 vezes, je lui donne. E até ele fala rápido. Não sei se você conseguiu ouvir bem,
je lui donne. Ele fala, je le donne, je le donne, je donne. Tão rápido que é como se o lui virou assim, je le donne, ok? Mas o correto, na escrita, je lui donne. Je lui donne pas vraiment raison. Eu não dou razão de verdade para esse cara, ok? Então, je donne, lui é para substituir, é para falar do cara. Je lui donne pas vraiment raison à ce gars, ce mec, et outra forma de falar cara, ok? A gente já viu ce mec, cet homme, outra forma de falar ce gars. Três formas de falar esse cara, esse homem, ok? Informal, ok? Ce mec, ce gars é informal. Cet homme é mais neutro. Mas, Emile, eu já ouvi falar que a negação em francês tem o sanduíche, ou seja, o ne e o pas. Mas aqui você falou, eu não dou razão de verdade para esse cara. Cadê o ne? Ele deve ser aqui. Je ne lui donne pas. Ele não falou porque no francês da vida real, geralmente, a gente tira o ne, a gente esquece o ne. Je lui donne pas. Je lui donne pas. É uma forma mais fluida, mais rápida de falar. Então, o francês do dia a dia falado pelos nativos, muitas vezes tiramos o ne, que gramaticalmente obrigatório, ou seja, na escrita você precisa escrever o ne, mas na fala não é obrigatório. Okay? Antes de rever a entrevista do Stromae, vou falar tudo de uma vez só. Encore dans les histoires de couple, les histoires d'amour. Ouais, bah, c'est un peu l'amoureux farceur, le mec qui fait n'importe quoi et puis qui s'étonne que sa femme le quitte. Et puis qui pense que le monde s'est abattu sur lui, alors qu'il a un peu cherché, quoi. Je prends le point de vue d'une femme dans cette chanson-là. Je lui donne pas vraiment raison à ce gars. Ok? Vamos agora assistir à versão do Stromae. Encore dans les histoires de couple, les histoires d'amour. Ouais, bah ça c'est un peu l'amoureux farceur. C'est le mec qui fait n'importe quoi et puis qui s'étonne que sa femme le quitte et puis qui pense que le monde s'est abattu sur lui alors qu'il a un peu cherché, quoi. Je prends le point de vue d'une femme dans cette chanson-là. Je lui donne pas vraiment raison à ce gars. E aí, entendeu melhor agora? Quero saber nos comentários se sua compreensão evolui graças a essa explicação. Também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu j'aime, seu likezinho embaixo do vídeo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, sua família que gostaria de aprender o francês da vida real, aquele francês que está falado na rua de Paris, de Rennes e também nos filmes e séries. E lembrando também que se você ainda não participou do nosso mini curso gratuito de francês, ainda dá tempo, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber vários vídeos aulas para você começar a aprender francês com o pé direito, mas não qualquer francês, o francês da vida real, ok? A gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!